Bem-vindos ao Pode Humanizar, o podcast aqui da Humanizar Instituto de Aprendizagem. Hoje nós estamos recebendo a doutora Laís Regina Rocha de Carvalho, neurologista infantil. Quem é aqui de Ponta Grossa já conhece, né, a doutora Laís, que tem uma vasta experiência. Sim. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite também. Sim, nossa, ficamos muito grata, porque a doutora estava aí em outro compromisso e veio até nós, aceitou participar aqui, então, com a gente. É uma honra, né, Simone? E trazer aí, então, vocês sabem que a gente vem falando aqui, quem já acompanha o Instituto Humanizar, que nós somos, a gente preza pelo conhecimento amplo do desenvolvimento humano, né? Então, pelo viés de diferentes profissionais, pelo viés de diferentes olhares, uma vez que o ser humano, né, é um ser biopsicossocial. E hoje a doutora Laís veio aqui para a gente conversar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil. Né, doutora? A gente que hoje as crianças estão aí, a gente está vivendo numa era, né? A neurologia, acredito que, não sei dizer precisamente se houve um aumento muito grande de procura, qual é essa temporalidade, mas hoje a gente sabe que a procura é muito grande de neurologistas infantis, né? Talvez ali primeira infância, as buscas aqui com a gente, eu que estou há 8 anos, então a gente percebe assim, que a primeira infância, crianças ali de 2, 3, 4 anos, se intensificou bastante. Muito mais do que antes a gente via muito crianças em fase escolar. Sim, eu acho que juntou uma série de fatores, né? Eu acho que, inclusive, com relação à pandemia, né? Apesar que já passou essa fase da desculpa da pandemia, né? Mas realmente a gente pegou bastante nessa faixa etária, continua pegando, e mesmo assim ainda tem gente que culpa esse período, mas a demanda tem sido bem grande, sim, por N fatores. E até entrando um pouquinho nessa questão da pandemia, né? A gente fala muito aqui, a gente avalia crianças da primeira infância. Então, nós temos o protocolo de avaliação da primeira infância, que são os marcos do desenvolvimento infantil. É isso que a gente vai avaliar, as crianças que estão ali até 3, 4 anos, a gente avalia esses marcos. E quais seriam, assim, as características que os pais já podem identificar? Quando os sinais de alerta nesse desenvolvimento? Eu acho muito interessante porque o mais precoce que eu já atendi, por exemplo, para autismo, a criança tinha 6 meses. Poxa vida. E os pais, eles não tinham formação superior e eles falavam para mim, doutora, ela não faz contato visual comigo. Quer dizer, eu ia ter que estar louca, né? Fazer um diagnóstico já com 6 meses, né? Mas me marcou muito porque os pais realmente observaram nessa faixa etária e realmente, com o passar do tempo, fechou o diagnóstico. Então, a carteirinha de vacina, eu digo, é o passo inicial de tudo, Sim, né? A gente sim. tem que ter essa leitura, acompanhar, né? Essa questão de fixar o olhar, de acompanhar com o olhar e sorrir, né? Começar a falar, começar a engatinhar e andar, tudo isso daí tem na carteirinha. Sim. Né? A gente não precisa ter uma formação superior para poder acompanhar essas etapas. Ontem nós mencionamos exatamente isso também, doutora, sobre a importância dessa carteirinha, né? De os pais estarem atentos a tudo que é relatado na carteirinha, as orientações dos médicos, né? Quando a criança faz aqueles testes, né? Isso. E levar para a puericultura Isso, também. e levar para a puericultura. E mesmo assim, e continuar. Levando para a puericultura, eu falo que é triste, porque às vezes tem alguns colegas que falam, não, mas a criança é gordinha, por isso que, né, tá atrasada. Não, ela é preguiçosa, por isso que não fala. Então, a gente vê essa falha não só, né, no núcleo familiar, por vezes, mas também com os nossos próprios colegas, que a gente vai arranjando desculpas, né, passando a mão e esperando o tempo passar e quando vê a corda está no pescoço. Assim, a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar, e a doutora falava sobre a importância da anamnese, né? Que é conhecer esse histórico da criança, esse histórico de desenvolvimento. E pode acontecer também, né, doutora, dessa criança estar vindo num desenvolvimento dentro do esperado, está adquirindo habilidades e, de repente, ali ela perder essas habilidades também, né? Sim, a gente vê muito isso daí dentro do autismo, que às vezes
começa a andar, falar, tudo no tempo certo, e de Tem uma repente chega ali com poda. 2 anos, parece que alguém apertou um botãozinho, né? E a criança regride, perde tudo aquilo que já tinha adquirido, né? Para de dar tchau, para de fazer o contato visual, para de É. se comunicar. E outro fator que a gente observa aqui, dentro das nossas experiências, é a questão da epilepsia de ausência. Acredito A que crise seja de isso. ausência. A crise de ausência. Sim. Que a gente já pegou alguns casos que vieram, assim, as crianças começaram a apresentar aquela suspeita de autismo, e aí o pai chega aqui, e quando a gente começa a fazer o histórico, né, a gente vai vendo isso, e como e como hoje a gente conhece muito mais, né, mas ele é pouco conhecido, né, doutora, Sim, é um essas dos diagnósticos características. diferenciais mesmo para o transtorno do déficit de atenção. Tá? Então, aquela criança que às vezes parece desligada, que não responde quando a gente chama, que fica piscando, olhando para o nada. Então, é algo que realmente a gente tem que estar bem atento, né? E E aparece realmente depois de isso. meses que já iniciou, né, o quadro, e ele surge para a gente, olha, realmente não está passando e a professora pediu para vir. Isso, aqui recentemente, né? A gente estava com um paciente e a gente começou, ele veio para investigação, a escola encaminhou 4 anos, né? de 4 anos e assim a escola disse que ele tinha alguma coisa porque ele estava destoando demais, até assim a questão controle dos esfíncteres, Olha, a questão psicomotora dele estava muito e a gente começou a observar. Quando a gente foi fazer a observação escolar, doutora, eu e a Rosane se levamos um susto, porque a gente observou as crianças conversando e ele simplesmente ficou Com o olhar com o olhar fixo, parado. parado. E aí eu e a Rosane olhamos e falamos, professora, isso ele faz sempre? Ela falou, acontece. é um Acontece diagnóstico tão facinho para ser feito dentro do consultório, a gente não depende exclusivamente do eletroencefalograma para poder, né, ter um laudo e corroborar o diagnóstico. Não, isso aí eu falo sempre para os meus alunos também, para os formandos em medicina, que você consegue fazer um teste rápido de hiperventilação, né, no consultório. Isso, E ali você excelente. vê na tua frente A a crise criança. acontecer. Isso. E aí a gente começou a observar, pedimos para a escola observar mais ele. E você vê essa questão do psicomotor também, nós temos observado em crianças que têm isso, elas vão trazer essa dificuldade, né, psicomotora ali. E ele estava com atraso psicomotor bem, não só Bem abaixo. motor, mas bem abaixo. E aí a gente foi. Comentamos com o pai, né, solicitamos todo o encaminhamento ali, porque eu falo assim, aí essa criança, tudo que ele está aprendendo, ele está perdendo, né? Sim. Dentro desse. Pra conectar. Eu lembro de um caso, coitadinho. Foi parar comigo porque ele caía demais, adorava andar de bicicleta. E como a hiperventilação realmente é um mecanismo de desencadeamento da crise, né, é um dos. Toda vez que a criança andava de bicicleta, ela se estribuchava, né, pelo esforço físico, começava, né, a respirar fundo e tinha crise e batia onde estivesse na frente. Olha Então, às vezes, o diagnóstico chega para a Sim. gente das maneiras mais... E essa questão aí, a gente foi estudar sobre a epilepsia, e eu vi que existem vários tipos, né, da epilepsia. Tem essa, e a da ausência, e me chamou a atenção também que eu lembrei de um caso que, inclusive, a gente atendeu junto, de uma criança com TEC. Na época da pandemia, os pais não tinham muito... eles estavam naquele processo de negação ainda se era ou não era, né? Aí, não, eu acho que o atraso que ele tem é porque a escola não está estimulando. Não, porque aqui em casa ele faz, lá ele não faz. Não, porque a fono falou que ainda a fala está atrasada, mas ele tem linguagem. E assim, naquele processo, eu falei, tá, mas vamos avaliar, porque, né? E aí, quando entrou a pandemia, o que eles começaram a fazer? Eles quiseram, tipo, não, vamos estimular, porque agora a gente pode estimular. A tia era professora, não, agora a gente pode estimular. Eles começaram com uma hiperestimulação. De repente, a mãe começou a me mandar vídeos dele
como se fossem estereotipias, mas ele estava com... Aí eu olhei aquele comportamento dele e eu lembro que eu havia estudado algo sobre isso, que tem algumas crises epiléticas que ele dá essa movimentação, né? Aí eu falei para ela, olha, eu não sei. Aí ela foi buscar, até ela foi buscar a doutora e, de fato, ele estava... Talvez a doutora não vai lembrar. Porque eu acompanhei ele os 3 anos, né? Tantos casos. E, de fato, ele estava mesmo tendo crises convulsivas, que é diferente dessa de ausência, né? E creio eu que seja por conta também de muito estímulo sensorial que ele estava tendo, porque ele era autista e a gente ficou um bom tempo em acompanhamento com ele. Então, são coisas que às vezes os pais estão olhando ali, né? Os pais acham que é aquele comportamento normal da criança, e até a gente estava comentando sobre a medicação, né? No caso dele, teve que tomar a medicação, porque quando nós temos crises epiléticas, precisa, né, da medicação. Não tem como escapar mesmo. E é importante, né? Eu sempre falo aqui que o nosso cérebro é químico e elétrico, então ele vai precisar da reposição química, vai, né? Em alguns casos é necessário. Proteger esse cérebro, não adianta. Né? E cada criança realmente pode responder de um jeito diferente. A gente procura fazer o possível para que não afete o desempenho escolar, para que não afete o cotidiano dessa criança. Mas, uma vez que começa o tratamento para epilepsia, são pelo menos 2 anos, no mínimo, de tratamento. 2 anos que a criança tem que ficar livre de toda crise, normalizar os exames, para daí a gente começar a retirar gradativamente a medicação. Tá? Mas não impede da gente continuar estimulando essa criança, né? Tendo uma vida o mais próxima possível do normal com ela. Isso, e fazendo o trabalho de reabilitação, né? Aí cognitiva daquelas habilidades, porque ela vai perdendo, né? Também algumas habilidades que foi se adquirindo, né? A gente poderia dizer assim que quando a criança vem, que ela acaba perdendo, seria um indicativo já também que dentro nessa visão da neurologia tem relação assim, a criança começou e perdeu a habilidade. Nem sempre é o autismo, né? Pode ser isso também, porque hoje o autismo parece que tudo é culpa do autismo. Não, longe disso. Eu brinco dizendo que a minha área é um quebra-cabeças, né? Então a gente vai juntando uma série de pecinhas para juntar e ver o contexto geral, a imagem que está se formando. Então aí por isso que a gente falou tanto a respeito da anamnese no começo, né? Um olho no gato, outro olho no peixe. Porque são perguntas que parecem bobas, Exato. mas para a gente faz toda a diferença. E criança é muito transparente. Então, às vezes, os pais chegam se queixando que a criança está com dificuldade de aprendizado. E chega no finalzinho ali da história maior da atual, pergunta, ok, e você? Você tem celular? Tenho. Quanto tempo você passa por dia no celular? Daí a mãe já coloca a mão na cabeça assim, Tantas horas. doutora... horas, né? Outra situação também, né? Quem que pai e mãe trabalham, ou então, né, não tem uma família toda constituída. Quantas vezes a gente vê vó cuidando, bisavó cuidando, já vi tataravó cuidando. Sim. E a criança vai mal na escola, a gente pergunta, ok, né? Vocês que convivem, né, com ele, quem que te ajuda nas tarefas? Ninguém, né? A bisavó, às vezes, é semi-analfabeta, não teve toda uma formação que capacite a criança, né? E aí vem... Condições e hábitos de vida, qual que é a formação, né, dos responsáveis? Quantas pessoas moram na casa? Tá, o primo, o cachorro, o papagaio. E a criança vai mal na escola porque tem que dividir o quarto com mais 5 crianças. Então, a anamnese realmente ela é essencial para a gente ver esses detalhes, né? A doutora falando sobre a anamnese, que nós temos muito cuidado com essa anamnese quando nós fazemos. Até numa devolutiva a mãe mencionou, nossa, as perguntas que você fez, eu cheguei em casa e tentei lembrar, né, então aconteceu tal coisa em determinada data. Então, assim, essa anamnese ela nos ajuda muito a ter um olhar mais clínico, por exemplo, assim, questões auditivas, questões visuais, né, que a gente vê ali desde o início. Sim. Então, pergunta para a mãe, já foi no fono, não foi, tem resultado, tem alguma conclusão, né, Simone? Então, a gente procura fazer um estudo de caso bem aprofundado. E quando a doutora mencionou, ainda pouco antes da nossa conversa aqui, sobre uso de fazer imagem, né? Fazer exames de imagem. Quando que a doutora solicita exame de imagem? Num caso
digamos, determinado caso? Olha, eu sou muito chata para pedir imagem para Sim. criança que tenha uma dificuldade no aprendizado, Uhum. pura, vamos dizer assim. Sim. Ela tem que ter realmente um histórico, às vezes, um sofrimento fetal agudo. Então, Sim. aquela criança que sofreu para nascer, Sim. né? Nasceu com uma nota muito baixa, que todo bebê, quando Sim. nasce, a gente dá Aham, do uma nota, Apgar, né? né? O Aham. Apgar, isso Uhum. mesmo. Então, aquele bebê que sofreu, às vezes teve alguma intercorrência durante a gestação Sim. dele, a Uhum. criança que teve algum atraso motor, não só da linguagem, mas um atraso motor Sim. concomitante. Então, são situações, alguma alteração de exame físico, né? Então, são situações bem pontuais que a gente costuma pedir o exame. Sim. Porque eventualmente pode estar expondo a criança, né, a raio-x Sim. né, sem necessidade, Uhum. tá? Radiação sem necessidade e tá bom, mas vamos então fazer uma ressonância, que não tem radiação. Tá bom, Sim. mas você precisa da sedação. Sim. Não vai conseguir colocar uma criança 40 minutos, Pequena. né, Uhum. Isso. pequena, parada ali, entrando num tubo, Sim. fazendo barulho com fone no ouvido, né? Então, a gente tem que pesar muito antes de indicar realmente a realização de uma imagem. E ter esse conhecimento do histórico da criança, né? Vai ser o diferencial aí para poder selecionar. E a doutora falou da questão ali do sofrimento fetal. A gente percebe aqui crianças que vêm, né? Os pais não têm, eu falo assim, hoje a gente tem esse conhecimento, porque nós somos profissionais, mas enquanto eu tenho 4 filhos, enquanto mãe, eu nunca eu não sabia a importância de um Apgar, a importância da criança, o tempo, se passar um tempo excessivo de hora do parto, o cordão em volta do pescoço, Uhum. são várias nasceu questões, roxinho, se né? nasceu roxinho ali, o Apgar, por exemplo, tem mãe que não liga para a carteirinha de vacina, tipo assim, não entende aquela importância, só enquanto a criança foi para a puericultura, depois da puericultura não precisa mais carteira de vacina. Sabe, de cada 10 mães que eu peço, né? Cadê a carteirinha de vacina? Trouxe junto. 9 me respondem assim, não, mas a vacinação tem dia. Nossa, mas não é essa vacina que eu quero ver. Isso. Eu quero todo. ver realmente o todo, os dados de nascimento. Isso, ela traz, né, ganho de peso. isso, ela traz uma importância muito muito significativa, porque a gente pensa assim, né? Aqui a gente trabalha junto, são vários profissionais atendendo essa mesma criança. Então, quando o pai chega, a gente já vem na consulta, a gente já vai fazendo, né, essa busca desde o momento ali do parto, porque às vezes teve um caso que a gente pegou que, assim, a criança, ela teve tudo que acho que era possível, ela teve no momento do parto. Sim. E aí ela veio para a gente por volta dos 3 anos com suspeita de TEA, porque ela tinha habilidades e ela perdeu. Tudo bem. Quando foi encaminhada por um pediatra para fechar o TEA. Aí, quando a gente começou a conversar com a mãe, a gente olhou, eu falei assim, olha, eu acho que o TEA é o de menos. Dentro. Por quê? Porque aí ela nasceu prematura, ela teve que ir. Perdeu peso. Ela chegou. Dias internada, né, Simone? Isso, ela chegou assim ela teve que ser transportada de helicóptero para outra cidade, porque então o caso do nascimento dessa criança foi muito difícil. Ela teve 3 paradas cardiorrespiratórias, ela teve baixo peso, ficou com menos de 1 quilo. Então, assim, foi uma situação. Sim, são crianças que a gente fala que eventualmente podem pagar um preço a curto prazo ou a longo prazo, né? Isso. A curto prazo são aquelas que evoluem para uma paralisia cerebral, e outras que passam Foi ilesas. o caso dela. Tem um desenvolvimento, né, motor, psicomotor adequado, mas chega lá na frente, com 6, 7 anos, aí começam a Aparecer, capengar né? na escola, né? Isso. E a gente, dentro do possível, dentro do nosso alcance, a gente sempre tenta orientar a família na neuropuericultura sobre essas questões que a gente tem que ter um olhar bem atento, né? Às vezes eu dou alta com 2 anos, porque já está andando, está falando, está subindo pelas paredes, mas eu falo, ó, daqui para frente você vai ter que prestar atenção lá na escola, né? Sim. Não, doutora, mas já está lendo, já está escrevendo, com 4 anos já sabe todas as cores, tá bom. Só que chega com 6, 7 anos, continua só lendo e escrevendo, sabendo as cores e não vai para frente. Não avançou, né?
E o caso dela veio e a gente começou a observar. E a mãe, não, ela falava, ela tal, né? Então, por isso que. Só que também tem esse outro detalhe. É aquela questão, eu digo se me perguntam. Ah, Então, sim, provavelmente a ela gente tem chegou, falou, né, pro pediatra, ela tá, ó, ela não tá falando, ela perdeu a habilidade, mas ela não contou todo esse histórico, O né? que aconteceu. Ou assim, não tão detalhado como a gente na anamnese, a gente foi ali. E assim, o pai não tinha noção de que isso poderia estar relacionado. E a gente descobriu que ela também estava tendo as crises de ausência. E acabou que a doutora falou da paralisia e ela foi fazer. Aí a gente fez a avaliação, encaminhou ela, né, para assim, dentro das avaliações do marco do desenvolvimento, ela não tinha. Estava bem, ela caminhava, mas ainda assim até foi descoberto que ela tinha a questão esquerda, não lembro, não vou dizer, não vou saber dizer agora, mas tinha suspeita até de uma questão cerebelar, porque ela estava tendo a paralisia, né, do lado esquerdo. Então, assim, era uma questão que veio para uma suspeita de autismo. E se de repente levasse aquele laudo só do autismo. E ela Isso chegou a fazer passa chegou a fazer, né, Simone, o exame de imagem em Curitiba, né? Porque ela é Porque bem daí era muito pequena. pequenininha, né? Não tinha. E aí E às eu. vezes não aparece já de imediato. Fala assim, a gente tem que esperar a Olha só. poeira baixar. Olha Interessante que isso. interessante, viu? Para depois, né, às vezes até repetir o exame de imagem depois dos 2 anos, para ver o que Olha só. sobrou de tudo aquilo que aconteceu, né, Olha só. na hora do nascimento. E isso é um dado bem importante que a Aham. doutora traz aqui, porque. Sobre repetir, né? E sobre esse acompanhamento, né? Eu não sei assim se os pais têm o hábito de fazer esse acompanhamento de fato e voltar, porque o que a gente percebe aqui? Ah, tá, essa criança, quando lá na primeira infância, ela aconteceu tal coisa, ela foi pro neuro. Não, mas ela fez o exame e estava tudo bem. Só que essa criança agora, ou ela não está conseguindo ler, ou não está conseguindo escrever, ou está com, né, tá vindo, ou seja, ela veio, por quê? Porque está destoando, porque o desenvolvimento não está dentro do esperado. Aí chega aqui a gente pede, traz tudo para nós, né? Até quando essa criança já tem todo o resultado ali, a gente não, algumas vezes a gente vai considerar, não, aqui já deu isso, né, e tal. E às vezes a gente pede, ó, você tem que voltar para o neuro, porque a gente está vendo que a gente vai ver todos, o que a gente avalia, o neuropsicopedagogo, se está dentro do esperado ou não está. Então, a avaliação neuropsicopedagógica, ela não é diagnóstica, né? Ela é A de... gente conversou sobre isso também, que a negação faz parte do ser. Isso, A isso. gente vai realmente passando a mão na cabeça, não, mas é preguiça. Ah, não, mas fulano também era assim quando era criança, o pai, a mãe, seja lá quem for. Ah, não, mas é porque né, teve a pandemia que a gente conversou a Isso. respeito. Né? Uma hora que realmente muda de escola, senhor amado. Aí Muda várias vezes. 2, Coitada 3, da criança. 4 vezes, né? A culpa é da professora. Até que chega uma hora que cai a ficha que não, realmente, opa, pera lá, né? E que a gente tem aquele estigma também, né? Vai consultar com o neuro, né? Opa, né? Isso. Não bate bem da cachola. Não é bem assim, né? A gente tá aqui Isso. para ajudar. Né? Isso a gente fala sempre que o nosso cérebro é um órgão, né? Como toda parte do corpo, a gente tenta explicar isso para os pais e colocar. Porque às vezes eles chegam aqui, tanto que a gente faz aqui planos de tratamento, para eles entenderem que é um tratamento. Então, aquela criança com dislexia, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho para que essa criança consiga avançar na leitura e na escrita. Mas tem alguns casos, porque, primeiro, quem vai dar o diagnóstico, quem vai ali junto com a nossa avaliação que a gente fez aqui, que passou por psicólogo, que passou pela fono, que passou por tudo, vai ser o neurologista. Então, a gente diz para o pai, olha, então agora a gente sabe que aqui, ó, essas são a barreira que ele tem. Então, agora a gente precisa saber se a causa é, de fato, uma causa orgânica, então ele vai lá para o neuro, tá? Aí a gente diz assim, agora ele vai voltar, e a gente já coloca aqui. Vai precisar passar pela fono, vai precisar passar pela... Então, dentro do nosso tratamento, não é só a gente ali, porque aí a gente vai tentar fazer essa criança se alfabetizar. Não é engessado, né? Não, às vezes a gente vai tentar fazer ela se alfabetizar, mas se ela precisar de um uso de medicação, por exemplo, para se entrar, e às vezes as crianças que têm alteração de processamento auditivo, essa semana a gente falou para uma mãe, olha, agora, então a gente tentou fazer sem uso de medicação, porque tem pai que não quer. Então tá, a gente vai trabalhar e vai ver qual é a resposta dele. E a gente faz planos de 3 meses. Então, ó, nos 3 primeiros meses ele até conseguiu, ele até evoluiu, ele foi.
os outros 3 meses ele não regrediu, mas ele não avançou como ele deveria avançar. Então a gente falou para a mãe, ó, então agora você precisa encaminhar, ele precisa do neuro. Agora ele vai precisar, porque ele precisa, o médico vai rever. É um trabalho de equipe mesmo. Sim. Quantas vezes eu falo lá no consultório, falar na cara da mãe e da criança, não adianta vocês pagarem consulta, vocês pagarem remédio, tá? E simplesmente continuidade. não mudar a rotina dentro de casa, não tirar aquele celular que fica horas Isso, do lado, né? Aham. isso. Dormir meia-noite, né? E acordar às 6 para ir para a escola e querer que a criança fique acordada ali em sala de aula. Então, é um trabalho de equipe, né? Isso, É o sim. nosso, mas também muito da família. A gente tem trazido muito aqui, né, nos nossos episódios, os profissionais, e a gente acaba sempre tendo essa questão, né? Porque o filho vem e a gente faz o trabalho com a criança, só que ela depende dos pais, para que os pais estejam trabalhando. Aqui nós fazemos um trabalho de orientação parental e implementação de rotina educativa. Que hoje, dentro do TDAH, além do uso de medicação, né, ele vai trabalhar o manejo comportamental. Então, a gente fala para o pai, olha, ele precisa de previsibilidade, de planejamento, de regras. E quem que vai ensinar isso? Tem que ser os pais, que vai ter que ter o limite. Então, ele já tem uma falha orgânica disso. Então, se o ambiente não tiver... outro dia, como a gente passou a atender adultos, veio um adulto que falou assim, olha, eu sei que eu só não sou pior porque a minha família, a minha mãe sempre teve, mas ela falou assim, se eu não tiver o apoio, eu não dou conta. Então, ela falou assim, eu só não fui pior na escola porque eu sempre tive o apoio. Agora, a partir do momento que eu saí desse ciclo, desse círculo de apoio, sozinha eu não dou conta. É. E aí a gente vê de tudo, né? Impressionante como a gente escuta de tudo. A gente tem que ter realmente essa estrutura familiar, independente se é a avó, a bisavó, a tio, madrinha, a gente depende Isso. de todos eles também para isso. Isso. E doutora, hoje em dia, por exemplo, hoje em dia, os pais, eles estão buscando mais a consulta porque eles identificaram ou porque a escola identificou, alguém falou alguma coisa? A grande maioria porque a escola identificou. Sim. A grande maioria, Uhum. tá? Para os pais chegarem por conta, realmente é porque passaram por todo esse ciclo que a gente comentou, Sim. que Uhum. né, mudaram de professoras, Uhum. buscaram apoio fora da escola, Sim. mudaram de escola e viram que a coisa não estava progredindo era do na jeito que escola. imaginavam e que não é só preguiça que está Aham. tendo na criança, né, Sim. que é algo mais mesmo. E a questão, assim, doutora, de... Do uso de medicação? Esqueci. Não, eu esqueci agora o que eu ia falar, mas estava... Na ponta da língua aí, ó. Faz o meu receituário. Faz um receituário, doutora. Depois de olha. Traz o meu receituário que eu prescrevo já. Boa. Uma tarja preta para você. Nossa, na frente da doutora. Para Simone esquecer, e ela é uma pessoa muito falante, muito comunicativa. Muito Né, comunicativo. Simone? Não, eu lembrei agora o que eu ia falar. Assim, hoje com muita informação, eu estava tentando formular e acabei me perdendo. Aham. Hoje a gente tem muita informação. Então, o que a gente observa aqui quando o pai vem, né? Eles já trazem alguns diagnósticos prontos, tipo, as características são muito características prontas. Então, eu vou dar um exemplo, pandemia. Eu recebi uma criança com 2 anos e pouquinho que tinha recebido o diagnóstico de TEA, e aí foi um encaminhamento para né, neuropsicopedagoga, enfim. E essa criança chegou. E aí eu fui fazer anamnese com a mãe, fui fazer todo o processo. E aí a mãe falou assim, não, porque ele tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu falei, então tá. E aí eu fui conversar com a escola. Quando cheguei na escola, a escola assim, mas como assim? Como assim essa criança, né, autista? Eu falei, olha, segundo a mãe, ele tem isso, 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 isso. Ela falou assim, não. Eu desconheço essa criança que a mãe trouxe. E pelo contrário, ela falou assim, o que acontece? Né? E ela contou pra gente ali que tinha uma situação
de depressão da mãe e tal. E aí a escola falou assim, o que que acontece? Provavelmente, né? Eu falei assim, quando ele chegava aqui na escola, ele já chegava, ele ia dormir muito tarde. Então, uma criança pequena que ficava no celular e a escola já sabia desse comportamento, essa rotina familiar. Então, ele dormia muito tarde e acordava, tinha que acordar muito cedo para ir para a escola. Então, ela falou assim: aqui ele sempre chegava dormindo. E quando a gente foi ver, porque ele dormia muito tarde, ele ficava com o celular, então. E assim, os pais eram. A mãe era brasileira, mas o pai era Nacionalidade. de outra nacionalidade. E eles não tinham parentes na cidade, então eles vieram, aí veio a pandemia, se intensificou, a mãe com quadro depressivo, enfim. E tanto que era a escola que fazia todo esse... A escola era o suporte da criança naquele momento. Entrou a pandemia, perdeu-se esse suporte de estímulo para a criança. E aí a mãe... porque eu fui e vi né, viu lá não sei aonde, que todas essas características é o que a criança tem. E aí eu falei, tá, então vamos trabalhar com ele, né? Mas quando a gente chegou na escola, a escola ficou assim, não, porque não tem essa. Como é que ele foi perder tudo isso? E assim, a gente vê que alguns casos que chegam aqui, porque hoje a informação está aí, né? Por um lado é bom porque todo mundo sabe, mas por outro lado também ela pode tendenciar, não pode, doutora, para algumas coisas assim. E eu fico pensando, porque nós temos tempo de estar aqui uma avaliação, ela passa por 10 sessões, né? 10 sessões, escuta, escola, faz isso, faz aquilo. Mas aí que eu enfatizo que é o trabalho de equipe. Quantas vezes eu Isso. tenho dúvida, eu falo, peraí, deixa eu falar com essa professora, Sim. porque eu não observei nada disso durante Isso. aquele tempo que a gente está dentro do consultório, que eu falei para vocês, o olho no gato, outro no peixe, Uhum. né? Eu não vi nada disso aqui. E a gente tem que se valer também da tecnologia, porque muitas vezes, quantas vezes eu peço para a família assim, ok, filma ela, eu quero filme, eu não quero foto. Isso. Foto qualquer um pode pegar ali e montar os carrinhos Sim. enfileirados. Isso mesmo. Isso é Aham. maravilhoso. Eu Ótimo. quero vídeos, Ótimo. quero vídeos da criança A brincando, criança. quero vídeos da Aham. criança no meio de outros coleguinhas, como que ela brinca, me traga vídeos. Então, eu faço assim uma nova Certíssimo. consulta só para me trazer Isso, realmente Ótimo. essas isso que a informações. doutora fez aqui, a gente aplica o Portage. Uhum. Não sei se a doutora conhece o Portage, que é a escala o protocolo Portage de desenvolvimento. É o E inventário, aí, inventário Portage. Aí ele tem que se avalia, ele é de 0 a 6 anos. Ele avalia as 5 áreas do marco de desenvolvimento: linguagem, cognição, motor, socialização e cuidados próprios. E ele tem a criança tem que acertar, para você dizer que ela tem aquela habilidade, então ele é observação, você observa a criança fazendo, você coloca ela em situação para ver ela fazendo. E aí ele tem que acertar 3 em 4 tentativas. E alguns têm tempo, então são 30 segundos. Joãozinho, vem aqui. Então ele tem que vir 3 vezes em 4 tentativas, dentro dos 30 segundos. Mas até entendo que numa primeira vez a criança, né, tá estranhando o ambiente, né, Sim. tá averiguando tudo que está em volta. Às vezes ela está um pouquinho mais inibida. E por isso que eu peço realmente esses vídeos para a gente ter uma visão ali Isso. fora daquele Perfeito, contexto. Isso. Perfeito. E aqui a gente faz as gravações porque às vezes o pai diz, não, mas ele faz. Ele faz tal coisa, ele faz. Eu falo, tá. Mas aqui ele não fez. Ó, a gente tentou tudo isso e ele não fez. Importante. Tudo isso e ele não fez. A gente foi observar na escola, porque também tem essa, né? Às vezes a criança está com a gente, até num ambiente individual, que não tem muito estímulo, e às vezes você vai na escola, a criança de fato não E responde. você está falando, estou rindo aqui com os meus botões, porque o contrário também é válido, né? Às vezes a criança está fazendo tudo ali na tua frente e os pais, não. E a criança tá lá com os caras tipo, Isso mesmo. não tem nenhum tique. Né? Essa é só uma mania dele. É o jeito dele. De uma, É o jeito dele. Em que, novamente, né, eu entendo que seja normal para o ser humano a negação, mas eu peço para eles comecem a observar. Né? Vocês nunca repararam dele andando na pontinha dos pés? Não, mas é porque o chão... Eu tenho vídeo disso. Vocês nunca viram ele andando na pontinha dos pés? Não, mas é porque o chão está gelado. Ah, tá. Eu falei, acho que não. Exatamente. E a gente aqui, como a nossa a fonoaudióloga, ela trabalha com aba, né? Então, assim, ela trabalha muito com as crianças pequenas para estimular a fala, ela trabalha com PECs. Outro dia, a gente estava atendendo uma paciente adulta e que tem uma filha. A filha dela recentemente fez 1 ano.
E a gente é apaixonado nela, porque ela chega, ela brinca com todo mundo, ela dá tchau, ela dá beijo, ela tá. Eu falo, meu Deus, como, né? Aí outro dia a gente se pegou conversando, eu com a Fono. A gente falou assim, nossa, como ela é esperta. Aí ela falou assim, na verdade, Simone, ela tá dentro do esperado. A gente tá achando esperta porque as crianças que vêm pra gente, normalmente, né, elas não têm essas habilidades. Uhum. E aí a gente começa a observar que, de fato, até a gente fez um episódio com ela, né, sobre linguagem. Ela fala: olha, a criança ela já tem que bater a palminha ali em imitação, se preparando para o aniversário. E às vezes a criança está com 2 anos. Nós temos uma salinha aqui que é a salinha lúdica das crianças. E às vezes tem criança, eu falo assim, é uma salinha tão linda, foi preparado com tanto carinho. E às vezes tem criança que chega ali e é a mesma coisa que nada. Sim. Ou seja, ela não Eu já explora o atendi criança que não ambiente. sabia o que que era uma bola, para que que servia uma bola. Ficou olhando assim em volta, né? É, Mas não, o que que eu vou fazer com isso? não tem aquilo, né? Você coloca algo, você tenta estimular, você não. Aí o pai fica, não, porque é que eu não deixo. Tem alguns casos que, de fato, né, a gente percebe. Eu tive uma paciente que a mãe veio e aí a gente conversando, ó, sua filha, mas quando ela tá com fome, ela pede. Aí a mãe, né? E assim, ó, se você colocar na mão dela, ela leva até a boca a comida. E aí a mãe começou, né? Falava que ela não fazia. Aí, de repente, o marido dela falou assim: sabe o que que é, doutora? Que é assim, ó. É, lá em casa, tudo tem hora. Então, assim, levantou, aí a rotina em excesso, né? Levantou é a hora do mamar. 10 horas é a hora da papinha. Coloca a criança no cadeirão, dá a papinha. Meio-dia é a hora do almoço. Coloca a criança no cadeirão e dá o almoço. Então, assim, eles tinham tanta rotina que essa criança ela não tinha nem a necessidade de solicitar. E assim, então não dava na mão. Não, é porque é mais fácil, né? Eu dou na boca dela. Fala assim, então você nem Da chance. a chance da criança. Outro dia veio um para fono, veio para a gente encaminhou para fono. Ó, tem que observar, só apareceu atrás da fala mesmo. De maneira geral, né? Aí a fono falando assim que tipo foi questões de dias para a criança começar, porque ele não levava na boca, tá? Mas ninguém deu a oportunidade dele pegar na boca, dele pegar algo na boca e levar na boca. Então assim ele não tinha, né? Tava com a fala ali porque né, aquelas bochechas gordinhas, que né, ela fala, né, bochecha molinha, porque a criança não está sendo estimulada a mastigar, não tem o pré-requisito que veio anteriormente à fala, né? Então, assim, a gente vê que a gente sempre está falando aqui nos podcasts, né? O excesso de zelo, às vezes, o excesso de amor, o excesso de. Eu não sei Quem como nunca, cuidar. né? Isso! Eu Sim! já peguei, E a já gente teve gente de fora que chegou, olha, né? Você reparou que ela já consegue fazer isso sozinha? Ah, é mesmo. exatamente. Eu tenho 4 filhos, doutor. O meu mais velho tem 22 e a mais nova tem 14. Então, eles falam assim, às vezes, para a mais nova, né? Que, obviamente, hoje eu trabalho, tenho outra cabeça, né? Aí, outro conhecimento, mais madura. Só que eu acho que eles sofreram mais do que, obviamente, os mais velhos tiveram os irmãos mais novos. E às vezes eles chegam e falam assim: você já viu que ela já pode fazer tal coisa? Porque a gente, na idade dela, a gente já fazia. E agora ela tem mais privilégios do que a Sempre gente. assim, né? Com o Ela mais tem mais novo, os mais velhos privilégios do que. reparam isso. E assim eu digo, né, que o mais velho sofreu um pouco mais, que perdeu perdeu o colo e teve que aprender mais, e o mais novo que tem todo mundo para fazer por ele também. Então, assim, os pais, a gente vem com. A gente tem essas dificuldades, né? Mas até olhar até que ponto pode ser algo mesmo que eu estou causando e que ponto é que o meu filho não consegue mesmo desenvolver. E aí, realmente, que vale essa questão da observação que eu digo, né? Do minuto. Eu falo assim que a consulta já começa ali na sala de espera. A hora, o minuto que eu chamo a criança, eu faço questão. Não peço para a secretária trazer, eu faço questão de ir ali à porta, chamar a criança e ver como é que ela está se comportando ali na sala de espera, né? Às vezes eu estou dentro do consultório, já estou escutando lá de fora, está me esperando, né? Isso. Mas a gente vê tantas situações, né? Novamente, o oposto também é válido, né? Sim, sim. Você falou que tem uma salinha de brinquedos, assim como eu tenho dentro do consultório, né? Inúmeros. E eu lembro de uma situação em que era uma criança que deveria ter o quê? 2, 3 anos. E veio a mãe com a tia, era a irmã dela.
E a criança invocou que queria levar um brinquedinho embora. Ela tinha 2, 3 anos. E eu tendo que atender mais paciente ali, né? Mas tudo Sim. bem, Sim. né? E a criança chorava, e as duas, né, colocavam a mão no joelho e olhavam assim, doutora, mas o que que a gente faz? Ela não quer devolver, Ah, né? E olhava uma para outra assim, doutor, mas se eu tirar da mão dela, ela vai chorar mais, né? É. Então é interessante como a gente vê os dois extremos, aqueles pais sim. extremamente zelosos e Sim. Aham. metódicos, né? E aqueles que são bem, São né, permissivas, é a criança. Aham, permissivos, aham. exatamente. E A criança Ah, a gente vê acaba. quem que manda quem que manda na fica na casa, mão, né? fica na mão da Isso. criança. E às vezes aqui a gente percebe muito isso porque nós trabalhamos com comportamentos, né? Então a gente sempre que vai analisando comportamento, às vezes tem criança, por exemplo, a gente trabalha com superdotados. Às vezes a criança é assim, muito boa, muito esperta e tal, tal, tal. E aí ele é muito esperto, né? Então ele já sabe levar poucas Ah, coisas sim. ali. Aham. E assim, às vezes eles são confundidos com TDAH justamente pela falta de limite, porque ele é muito esperto. Então eu brinco, olha, ele está sendo mais esperto que você, porque ele tá, ele tá conseguindo passar, né? Tá conseguindo dobrar É, aí mas o. falo isso até das nossas crianças autistas, Sim. né? Que às vezes passam a mão na cabeça, Aham. coitadinho. Não, eles sabem muito direitinho ali na mão em quem chegar, né? Na Sim, mãe, no pai, na avó, para Sim. conseguir o que quer. Então, não se, eu falo isso. assim, não se deixe iludir. Ele é muito mais É. esperto do que está Isso. aparecendo, né? Exatamente. Eles sabem levar, eles sabem fazer esse jogo de cintura, né? E aí, dentro da escola, né, quando a gente vai fazer observação, aí, não, porque Deus o livre, porque ele joga tudo que tiver pela frente, ele tem as crises dele, tentar. Quando a gente vai observar na escola, ele segue as regras bonitinho, ele sabe esperar, ele sabe isso, sabe aquilo. Aí a gente, né? A gente chama a mãe, olha, mãe, tem isso. Então, ele consegue fazer, ele tem Tem o controle, capacidade, ele tem a tem capacidade. capacidade. Então, Uhum. a gente tem que identificar onde que está e não usar como desculpa, né? E como muleta Substitui isso. aquela a condição, porque tanto o autista como o TDAH, né? Às vezes tem pais que chegam aqui, não, porque ele já tem eu não entendi, né? Ele foi encaminhado para fono, para TO, que daí se ele tem atrás da fala, beleza. Então ele vai para fono porque ele precisa, mas eu não sei ainda por quê. Por isso que a gente passa na primeira consulta, para daí aqui a gente faz a consulta, passa pela avaliação com a gente, para daí a gente começar o processo de intervenção. Então, às vezes, essa criança já chegou com um diagnóstico, aí o pai fala assim: não, mas eu não sei o porquê que ele tem que vir, ou porquê que eu tenho que passar, ou porquê que tem que fazer. Não é só uma consulta. Eu falo, não. Porque para ele, a gente vai ver qual é a barreira que ele tem para aprender lá na escola, ou seja, para ficar sentado, seja para estudar, por causa do autismo. Fala assim, e como que a gente vai ajudar ele a eliminar isso que ele tem por causa do autismo? Então, ele pode ser autista, ou ele pode ter um TDAH, ou ele pode ser superdotado, mas ele está tendo uma barreira ali. Então, ele precisa ser trabalhado isso. E a gente, quando nós encaminhamos, que o pai veio primeiro com a gente, ainda não foi no neuro, ainda não foi no psiquiatra, não foi em outro profissional, a gente fala, olha, pai, então com a gente vai ser esse processo. Mas só isso não basta. Ele precisa passar. E depois que ele passar no neuro, porque tem uns casos que a gente diz assim, ó, primeiro ele tem que ir no neuro. Não adianta ele estar com a gente. Eu não vou pegar uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos, nós tivemos um caso aqui que tinha uma suspeita de dispraxia. E eles acreditavam CTEA. Eu falei, olha, não, a gente viu, avaliou, viu que o desenvolvimento motor dele estava em atraso. Falei, mas agora ele precisa, mas não tem como ele ficar só com vocês? Não tem como só fazer? Falei, não adianta, porque a gente vai trabalhar com uma coisa que a gente não sabe qual é a causa. Se essa causa é orgânica, né? O que que tem ali? Então, quem vai fazer esse diagnóstico? O diagnóstico não tira a criança da condição, né? A gente sempre fala aqui para o pai. É o tratamento, seja ele medicamentoso ou não, com as profissionais, é isso que vai tirar a criança daquela condição. Porque às vezes o diagnóstico ele pode ser difícil para alguns e pode ser libertador para outros, mas ele é só o começo, né, doutora, desse Mas aí processo. eu falo que é um choque entre realidade, né, e a teoria. Na Isso. teoria, né, o ideal, né, seria ter todo esse acompanhamento. Sim, Na prática, o que que eu escuto no consultório? E
né? A gente não encontra profissional capacitado, às vezes a gente não tem encontro profissional, mas não tem agenda. Sim. Isso. Às vezes conseguimos agenda, conseguimos profissional, mas a criança não teve Cristo que tivesse empatia com, né, com Sim, fulano, com sim, sim, fulana. sim. E a grande maioria, eu falo assim, que não tem aquela condição financeira também de arcar com todos esses custos. Então, eu tenho muita dó, porque eu já também passei por situação em que a família fez toda uma vaquinha, né, para pagar a passagem, para ir lá se consultar, pagar a consulta, e no final da consulta que eu pedi exames, né, mas como? Não vai resolver todo o meu problema na primeira consulta? Parece um caso que a gente Aham. recebeu aqui. Aham. Como assim? Eu fiz todo, mobilizei toda a cidade para conseguir essa consulta, você não vai me resolver? Né? Não vou sair daqui com tudo pronto? Sim. Infelizmente. Nós tivemos um caso aqui também. A pessoa vinha de fora, de outra cidade, que é Ponta Grossa, né? Muita gente vem de fora, né? E a pessoa veio, olha, porque uma suspeita de TEA e foi encaminhado. Aí a pessoa veio porque os neurologistas estão com as agendas lotadas, né? Então, eles vieram, até eles achavam, eles vieram para neuropsicopedagogia, não lembro se eles foram encaminhados, o que foi. Mas a gente viu que a condição da família, eu falei assim, olha, a gente nem vai passar por o processo avaliativo, porque a gente via a necessidade, tinha várias características ali. Aquela criança, ele precisava muito mais passar pelo neuro primeiro, do que passar por uma avaliação com a gente. Que a família, eu falei, então, se você tem que investir esse dinheiro, então invista na consulta com o neurologista. Isso E às mesmo. vezes eu falo o contrário. Não invista em medicamento, invista nas terapias. Isso. Porque a gente, às vezes, tem hora que Vai você... conseguir resultado. às vezes você tem que analisar, assim, porque se a família eles tinham um plano de saúde, então se eles conseguissem ter o laudo, aí ela conseguia as terapias, né? Então, às vezes, a gente vai analisar as situações, como a doutora falou, eu sempre falo que existe o ideal e o possível, né? A gente tem que trabalhar, às vezes, com as possibilidades que a gente tem dentro desse processo, né? Porque as crianças aí dependem. E a gente, enquanto profissional, a gente trabalha com seres humanos, né? Então, a gente tem que olhar Todo o contexto. todo o contexto, tudo que está em volta, né? E, doutora Anaís, em relação, assim, ela falou em medicamentos, né? Quando a doutora faz a prescrição para a mãe, tem que fazer uso da Ritalina, digamos, né? Certo. Ele tem que ser um uso contínuo, ou às vezes a mãe diz, sábado, domingo não preciso tomar, ou então de férias não preciso tomar. Isso procede? Como é isso, de fato? A gente, como profissional, a gente faz de tudo para evitar o uso de remédio. E se tiver que usar o mínimo possível. Ok? Sim. Então, muitas Aham. vezes a gente dá a prioridade para o metilfenidato, que Sim. né, tem Aham. vários nomes comerciais, Sim. como a Ritalina, por Sim. exemplo, porque a duração é curta, ela dura 4, Sim. 5 horas. Exato. Então, se tiver uma família estruturada, que cobre, que seja junto, apoiando a criança, em casa, com a mãe, seja quem for ali do lado, não tem necessidade de tomar o remédio. Mas numa sala de aula, e vamos falar a verdade, hoje a sala de Sim. aula tem quantos alunos? Né? Até 20, 30, se não mais, tá? Aham. E a professora, ela não tem essa condição de, olha, senta aqui do meu ladinho, pega na mão e vamos, né, copiar essa tarefa. Não. Então, o remédio ele vai servir para aquele período que a criança está longe da família, dentro de uma sala de aula, porque senão ela se dilui ali dentro, Sim. né? A atenção dela vai ser compartilhada ali com outras 20, 30 crianças. Sim. Tá? Então, a gente tem essa prioridade de realmente dar só nos dias de aula, evitar final de semana, evitar Sim. nas férias. E o uso contínuo, eu não minto que a gente indica quando a família chega para a gente e pede assim, por favor, ou medica a criança ou medica eu, porque eu não estou aguentando mais, né? Tá deixando louco todo mundo dentro de Sim. casa, porque a gente tem os nossos limites também. Sim. Então, Não é tem muito mais raro, vida social, né? Que não dá para levar na igreja, não dá para levar no raro, mercado. mas eventualmente oriento isso, né? Sim. Ok, Aham. pode usar em casa também, ou sim. antes de algum evento que você precise E que realmente que ela, né, esteja focada, Sim. né, que ela corresponda às suas expectativas. Porque, e essa questão, né, a família é cansativo, né?
Sim, É ninguém um é de ferro, como eu processo. Às disse. vezes a gente recebe aqui, por isso que a gente chama de acolhida. A primeira consulta, ela é acolhida, ela é acolhimento, porque esse pai Acho está que trazendo aqui, né? a maternidade, a Sim, paternidade, mas principalmente a maternidade, né? A gente tem os nossos picos, né? Todo mundo sim, tem esses momentos assim que às vezes não quer ver o filho pintado de ouro na frente. São exatamente. instantes, mas acontece com Sim, todo mundo, sim, tá? Eles sim. conseguem tirar a gente do sério muitas vezes, né? Isso. Então são situações, graças a Deus, assim, muito pontuais, muito raras, mas, né, a gente Mas sabe que acontece. acontece, verdade. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, falando aqui. Queremos agradecer a doutora Laís por vir aqui contribuir com a gente e trazer tantas informações valiosas sobre esse processo, né, que hoje a gente sabe aí que os pais sofrem, como a gente falou, os pais têm medo, né? Os profissionais também, né? Porque aí os pais colocam uma expectativa no profissional, né? E você É atender angustiante pra gente. também né? Então, a importância desse atendimento em equipe, né? Em equipe profissional, porque a família e a criança tende a ganhar quando você consegue ter isso, né? Esse olhar múltiplo aí sobre a necessidade da criança. Muito Eu que obrigada, viu, agradeço, doutora? agradeço demais e estou aberta aí para os, né, A doutora Laís atende na clínica infantos. Infantos aqui Na em cidade de Ponta Ponta Grossa. Grossa. Tem rede social, doutora? Tem, Eu doutora? sou muito obsoleta com isso. Tem que A abrir, gente, doutora. Tem que abrir. a gente pergunta porque aqui vem pessoas que têm, nós aqui temos da Não. Clínica Humanizar. Então, olha só, vocês querem conhecer o trabalho da doutora, né? Aqui na Clínica Infantos, em Ponta Grossa, procura aí no Google. E queremos agradecer vocês aqui. Não esqueçam de curtir, então, o nosso vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal. Estamos esperando vocês para os próximos episódios.